Assiste isso. E a gente precisa deixar de usar o termo bolsonarismo. Esse cara, o inominável, tá inelegível, tá? E se tudo der certo, logo ele vai estar, ó. A gente precisa começar a chamar as pessoas de fascista, porque é isso que elas são. Pois é, quando a minha amiga Marta viu a primeira mulher-dama do Brasil dizer que todo bolsonarista precisa ser chamado de fascista, se sentiu ofendidíssima. Eu também. Ela sabe o que significa fascismo e me pediu para fazer um vídeo histórico, daqueles onde eu explico o que muita gente ainda não sabe. Então eu vou partir do ponto em que toda narrativa tem um objetivo: descrever fatos como realmente são ou deturpar a realidade para se beneficiar dela. Para entender a origem do fascismo, o primeiro passo é saber o que é nacionalismo, uma ideologia que surgiu no século XIX a partir da política expansionista de Napoleão Bonaparte. Os países europeus ameaçados ou tomados pelo marechal francês perceberam a necessidade de se firmar como Estados-nações. A forma para garantir a integridade territorial de um país exige exércitos permanentes. E isso só é possível quando o sentimento e a atitude das populações se agrupam em torno de uma história, uma língua, valores, costumes, cultura, religião, comuns à maioria. É isso que forma a identidade própria de um povo. E através da política e da ordem institucional, mantém coesos os interesses que formam o conjunto da nação. Eu vou dar um exemplo bem simples. É como se a gente montasse um time de futebol, escolhesse as cores, o símbolo, a bandeira e um hino. Além de contratar jogadores, a torcida se dispõe a apoiar as disputas da equipe, entendeu? Mas se o sentimento que promoveu a criação do clube para trazer alegria extrapolar os limites da razão, surge o radicalismo, que provoca brigas e até mortes entre torcedores adversários. Então, na política, o radicalismo leva ao fascismo, onde o poder se concentra no Estado ditatorial, no controle da sociedade e da economia e na repressão violenta da oposição. O fascismo despreza a democracia, a liberdade política, o sistema eleitoral livre e transparente, a liberdade econômica. Fascistas defendem uma economia protecionista e intervencionista, estatal. A mão do Estado controla tudo. O fascismo define a hierarquia social sob o domínio das elites políticas, através da adesão, aliciamento ou corrupção. O fascismo sobrepõe os interesses dos poderosos dos estados aos interesses individuais do povo. O fascismo é opressor, não permite adversários. São geralmente governos de partido único, como China, Cuba, Rússia, Coreia do Norte, Nicarágua, Venezuela, ditaduras africanas. Alguns desses estados já voltaram a pegar muita grana do Brasil com Lula e o PT no governo. Em vez de investir no Brasil, o BNDES voltou a financiar obras no exterior. Um repeteco do Mensalão, do Petrolão, enfim. Fascistas dependem de um líder disposto a comandar o Estado com mão de ferro. Esse líder precisa ter suporte militar ou paramilitar, pois quem tem armas tem força e poder. Por exemplo, pode ser a Força Armada Oficial ou podem ser as milícias de narcotraficantes. Tudo que eu disse até agora, pessoal, mostra que o fascismo é a ideologia dos estados totalitários, mas para chegar lá, o nacionalismo associado às ideias socialistas gerou o ultranacionalismo, que reverberou na Europa nas primeiras décadas do século XX. Em 1914, durante uma visita a Sarajevo, na Bósnia, um atentado matou o arquiduque da Áustria, Francisco Ferdinando, e deu início à Primeira Grande Guerra. O crime foi cometido por um jovem terrorista do grupo Mão Negra, que reunia ultranacionalistas da Sérvia, Croácia e Eslovênia contra o domínio austro-húngaro. Estados dominados pelas casas reais e imperiais da Europa se rebelavam, daí surgiu o termo imperialismo. Os socialistas britânicos, franceses e italianos ampliavam o discurso nacionalista, apoiando a entrada de seus países no conflito, mas um deles, Benito Mussolini, queria manter a neutralidade da Itália.
Forte e bom de narrativa, meses antes da guerra, Mussolini liderou a campanha revolucionária Semana Vermelha, um levante popular contra a morte de 3 manifestantes pelo exército italiano. Que curioso. Bom, a liderança de Mussolini já era ouvida em toda a Itália. Ele afirmava que a guerra só beneficiaria a elite financeira, prejudicando a classe operária. Sob pressão, Mussolini cedeu aos sentimentos nacionalistas anti-austríacos. Ele viu no conflito a oportunidade da Itália também se livrar do domínio dos Habsburgos. Mussolini defendia a queda das monarquias para dar espaço à ascensão da classe trabalhadora. Eu já ouvi esse discurso em algum lugar. Onde é que foi, hein? Bom, a Primeira Guerra mobilizou milhões de pessoas, não só para o combate, mas também para instrumentalizar as forças militares nas fábricas de armas. Rússia, Grã-Bretanha, França e Itália lutaram juntas, impondo derrotas aos impérios alemão, austro-húngaro e otomano. No fim da guerra, em 1919, o tratado assinado em Versailles, na França, impôs sanções financeiras, militares e territoriais duríssimas aos alemães. Alguns militares jamais reconheceram a derrota alemã. Se sentiram traídos pelas condições impostas. Mesmo lutando ao lado dos vitoriosos, os italianos também se sentiram traídos. A Itália não recebeu os novos territórios prometidos. O ressentimento fez nascer o Partido Nazionale dos Trabalhadores Alemães, autodenominados nazistas, liderados por Adolf Hitler. E na Itália, Benito Mussolini liderava movimentos ultranacionalistas. Socialista raiz teve dúvidas apenas na hora de escolher o nome do partido. Trabalhista fascista ou trabalhista nacional. Acabou ficando como nacional fascista, ou fascista nacional, é uma coisa assim. Ele só tinha uma certeza, o símbolo de um feixe de varas amarradas em volta de um machado, sugerindo a força pela união. Quebrar uma haste é fácil, mas quebrar um feixe de varas é muito mais difícil. De onde vieram essas varas e o machado? Da Roma Antiga. Eles eram instrumentos dos juízes para açoitar e decapitar cidadãos desobedientes. No Brasil de hoje, o feixe e o machado deram lugar a um inquérito ilegal e perpétuo na Corte Suprema. Na Itália, Benito Mussolini sempre adotou o símbolo do fátio em seus grupos nacionalistas. Então, os petistas, os seguidores de Mussolini, passaram a se autodenominar fascistas. Benito era verborrágico, sabia como mexer com a emoção dos italianos, quando escrevia nos jornais socialistas ou quando falava às massas trabalhistas e sindicais. A Itália viveu um pós-guerra de intensos conflitos políticos internos, principalmente entre as forças de esquerda, muito parecido com o que acontece até hoje nas facções internas do PT. Depois de várias derrotas eleitorais no instável parlamento italiano, Mussolini estava cada vez mais popular e usou os integrantes do partido, chamados de camisas negras, para tocar o terror contra o Partido Socialista, adversário dentro da mesma ideologia. Em 1922, o rei da Itália, Vítor Manuel III, e os conservadores estavam com muito medo de uma guerra civil e acharam que poderiam usar Mussolini para restaurar a lei e a ordem no país. Ele foi nomeado primeiro-ministro e obteve a maioria parlamentar. Com isso, ganhou poderes absolutos para governar a Itália. Mussolini tinha total apoio no exército e entre as elites industriais e agrárias. No governo, a Revolução Fascista se estabeleceu lançando os pilares para o governo totalitário. Na política, Mussolini instigou entre os fascistas o conceito de nações burguesas, ricas e desenvolvidas, como a Inglaterra, contra nações proletárias, como a Itália. Em 1925, o Partido Fascista ganhou as eleições de maneira fraudulenta e se consolidou no poder. Mussolini promulgou as leis fascistíssimas, mostrando quem mandava no país. O Partido Nacional Fascista se tornou o único existente e o Grande Conselho Fascista era presidido por Mussolini. Era o órgão supremo do Estado. O chefe de governo, o próprio Mussolini, passou a responder somente ao rei, sem dar satisfações ao parlamento.
Associações civis passaram a ser controladas pela polícia, só os sindicatos fascistas eram legalizados, funcionários públicos tinham que jurar fidelidade ao regime fascista, demissão para quem se recusasse, além, claro, de impor censura e outras restrições sociais. Calma que eu já estou quase no fim, assim como o governo de Mussolini. Em 1927, Il Duce, que significa líder, implantou a Carta del Lavoro, com legislação trabalhista que foi copiada aqui no Brasil pelo ditador também revolucionário Getúlio Vargas, até hoje idolatrado pela esquerda tupiniquim. Na década de 30, o fascismo italiano adotou o discurso de expansão territorial, ao declarar guerra à Etiópia, na África. O conflito serviu de pano de fundo para exaltar a raça italiana e suas virtudes. Nesse período, as mesmas mudanças políticas e sociais aconteciam na Alemanha de Hitler e no Brasil de Vargas. A união de Hitler e Mussolini também resultou na promulgação das leis antissemitas, que tiraram os direitos civis dos judeus italianos. No Brasil, isso só não aconteceu de maneira oficial porque o governo dos Estados Unidos colocou milhões de dólares nos cofres getulistas. Tudo para impedir que o Brasil se aliasse ao Terceiro Reich. Enquanto Hitler foi recriando o Império Alemão sob controle nazista, os alemães atacaram e ocuparam países vizinhos como Áustria, Polônia, Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, França e Iugoslávia, e Grécia. Onde quer que os alemães encontrassem judeus, a ordem era exterminá-los nos campos de concentração. Foram mais de 6 milhões de judeus mortos. Hitler também tentou chegar à Rússia nessa campanha de expansão territorial, mas o inverno rigoroso atrapalhou bastante. Foi uma declaração de guerra geral, tendo a Inglaterra como o último e principal alvo na Europa. Os ingleses pediram socorro aos americanos, que acabaram lutando 2 guerras ao mesmo tempo, uma no Atlântico contra alemães e italianos, outra no Pacífico contra japoneses. O governo fascista de Mussolini chegou ao fim em 1943. Ele fugiu para o norte da Itália, que já estava ocupada pelos nazistas. Mesmo assim, fundou a República de Salò, protegida pelos alemães. Os italianos, inconformados com o domínio dos antigos aliados, resistiam. Quando o ditador italiano tentou fugir para a Alemanha, os partisães da resistência capturaram Il Duce, julgaram, condenaram e fuzilaram Benito Mussolini. O resto da história a gente já sabe como terminou, mas eu quero deixar aqui algumas perguntas que eu gostaria de ver respondidas pela primeira mulher-dama da República. Quando alguém conhece a verdade, não as narrativas petistas, tá? Os fatos históricos documentados, será que essa pessoa ainda será capaz de acreditar que o fascismo é uma ideologia de direita? Será que os eleitores do presidente Bolsonaro ainda o apoiariam se ele tivesse perfil ditatorial? Quem é que defende a censura nas redes sociais e financia a imprensa para distorcer a verdade? Quem é que compra votos no Congresso para aprovar projetos contra os brasileiros? Quem é que tem aliados no Judiciário para distorcer a lei e calar os adversários? Responde aí, Janja da Silva.